Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos integral imprópria. São dois tipos. No primeiro nós temos um extremo de integração que é infinito. No outro tipo, o integrando tem algum problema no seu domínio. Você nota que eu não posso pegar esse 2 e colocar no lugar do x, pois dá uma divisão por zero. Integral imprópria do tipo 1, integral imprópria do tipo 2. Para início de conversa, eu só vou trabalhar com a integral indefinida. Esquece os extremos de integração no início. Uma raiz quadrada aqui embaixo é o expoente menos 1/2 aqui em cima. Essa integral é feita por substituição. Eu chamo isso aqui de u. Então, o u é o meu 2 menos x. Eu derivo. A derivada do 2 é 0, a do menos x é menos 1. E eu tenho que isolar o dx. O du deu menos dx, ou seja, menos du é o dx. Então, eu fiquei com a integral de u elevado a menos 1/2, no lugar do dx, o menos du. Aqui rolou a integral de u elevado a n, que é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante de integração. Tem um menos aqui. Aí está o menos. Então, agora, aplicando a regra, ficou o u elevado a menos 1/2 mais 1 sobre menos 1/2 mais 1, mais a constante. Menos 1/2 mais 1 é 1/2. Então, deu menos u elevado a 1/2 dividido por 1/2 mais a constante. Divisão de frações. Eu conservo a de cima e essa de baixo sobe invertida. Vai ficar, ao invés desse 1/2 aqui embaixo, ele subiu como esse 2 aqui. E esse expoente 1/2 é a raiz quadrada. Finalmente, eu devolvo o valor do u. Ele vale 2 menos x. Então, ficou menos 2 da raiz quadrada de 2 menos x, mais a constante. Com isso, eu já posso começar agora o item A. É de menos infinito a 1, de 1 sobre a raiz quadrada de 2 menos x dx. O que me atrapalha aqui é esse infinito. Então, eu deixo essa discussão mais para o fim, fazendo o seguinte. Eu vou colocar aqui um limite, com o b tendendo a menos infinito, da integral de b até 1 da raiz quadrada de 2 menos x dx. Então, primeiro eu vejo isso daqui e depois qual é o papel desse infinito. Bom, essa integral aqui eu já sei fazer, porque vai dar algo relacionado com isso daqui. Então, ficou o limite do b tendendo a menos infinito. Daí a integral é isso daqui. Como aqui ela é definida, não tem esse extremo de essa constante aqui. Então, fica menos 2, raiz quadrada de 2 menos x. Os extremos são aqui de b a 1. E eu sei que eu tenho que aplicar teorema fundamental do cálculo. Primeiro o de cima, subtraio, daí depois o de baixo. Vai ficar o limite do b tendendo a menos infinito, de menos 2, raiz quadrada de 2 menos 1. O menos do teorema, agora o b no lugar do x. Menos 2, raiz quadrada de 2 menos b.
que fica... Aqui eu tenho 2 menos 1, que é 1. Raiz quadrada de 1 é 1, vezes menos 2. Então, eu tenho o limite do b tendendo a menos infinito de menos 2 mais 2 raiz quadrada de 2 menos b. E agora eu noto o seguinte. Se eu pegar esse menos infinito e colocar aqui no lugar do b, eu vou ter 2 menos menos infinito. Vai dar 2 mais infinito, que é infinito. Vai dar aqui, ó, uma raiz quadrada de infinito, que é infinito. Então, esse termo aqui está indo para o infinito. Menos 2 mais o infinito deu infinito. Quando isso acontece, nós dizemos que a integral diverge. Ou seja, não será atribuído um número a essa integral. Nós vamos dizer simplesmente que ela diverge. No item B, agora é de 0 a 2. De 0 a 2, de 1 sobre a raiz quadrada de 2 menos x dx. Bom, tem aquele problema no 2. Então, eu vou pensar nele depois. A gente faz assim, ó. Os extremos são de 0 a 2. E eu vou olhar o 2 pela esquerda. Vou colocar aqui o limite de um b que tende a 2 pela esquerda, da integral de 0 até b, de 1 sobre a raiz quadrada de 2 menos x dx. Então, de novo, primeiro eu vou me preocupar com isso, e depois eu vejo aquele problema que tem lá no 2. Essa integral eu vou saber fazer. Essa história aqui é menos 2, que multiplica a raiz quadrada de 2 menos x. Então, fica o limite do b tendendo a 2 pela esquerda, resolvendo a integral, menos 2, raiz quadrada de 2 menos x. Isso. Que agora vai de 0 até b. Com isso eu tenho, aplicando o extremo de cima, subtraio depois o extremo de baixo, o limite do b tendendo a 2 pela esquerda, de menos 2, raiz quadrada de 2 menos b. Menos, agora aplicando o zero ali, raiz quadrada de 2 menos 0. Assim. Vou arrumar o que eu tenho aqui. Ficou o limite do b tendendo a 2 pela esquerda, de menos 2, raiz quadrada de 2 menos b. E aqui ficou mais 2, raiz quadrada de 2. Isso aqui deu raiz quadrada de 2. E esse 2. Agora eu vou lá e coloco esse 2 no lugar do b. E eu percebo que eu fico com a raiz quadrada de 2 menos 2. Da raiz quadrada de 0, que é 0. Então, isso aqui está indo para 0. Vezes menos 2 é 0. Então, isso aqui vai para 0. De tal maneira que agora a resposta deu 2 raiz quadrada de 2, que é esse daqui. Esta integral aqui, ela converge para 2 raiz quadrada de 2. Então, esse é o seu valor. Então, aqui uma que não tem valor, a gente diz que ela diverge. Aqui uma que vale 2 raiz quadrada de 2. Ela convergiu para isso daí. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.